E aí, galera, bom dia. Vamos para mais uma aula sobre globalização. Agora a gente vai estar estudando as 4 fases da globalização, desde o início dela até os dias atuais, né? Até o que ela se tornou hoje, beleza? Esse conteúdo está no livro de Geografia, nas páginas 15 e 16. Então vamos lá sem demora, porque esse conteúdo é um pouquinho mais longo. Então, como tudo começou? Então, antes, né, dessa globalização, a gente tinha ali até o século XV uma dificuldade nas relações econômicas e culturais entre povos de diferentes continentes. E até mesmo entre povos de um mesmo continente, né, de um mesmo país, mas que ainda assim, por questões naturais e pelas limitações tecnológicas, não tinham tanto contato, existia um isolamento. Então, as cadeias de montanhas, as cordilheiras, os oceanos, eles dificultavam, né, as viagens e a comunicação entre cidades, entre países e principalmente entre continentes, né? Nesse caso aí, os oceanos eram a principal barreira. Então, antes do século XV, né, no que a gente conhece aí como Idade Média, ou até o final ali do século XV, era difícil as comunicações, porque não existiam tecnologia adequada para isso. E mesmo o comércio ele era realizado de forma lenta, né? Comércio a longa distância era realizado num ritmo muito lento, porque para levar um produto de uma distância a outra, normalmente tinham que atravessar aí montanhas, né? Passar por cordilheiras, por oceanos, e isso são limitações naturais, né? Fora os perigos e a falta de segurança da época. Então, muitas vezes esse comércio era realizado por caravanas, né? As cidades ali era o diferente de hoje, que a gente vai até as lojas para comprar produtos. Naquela época era mais comum o comércio ir até a cidade, caravana de comerciantes, né? Caravana é um grupo de comerciantes viajavam juntos, indo de cidade em cidade para vender seus produtos, porque eles não podiam ficar nas suas cidades natal, né, onde eles residiam, porque como as viagens eram raras, né, por conta dos meios de transporte não ter a tecnologia dos meios de transporte, né? Normalmente essas viagens eram feitas a cavalo, a pé, por meio de carroças, charretes. Então as viagens eram poucas, né? E então, para o comerciante não era interessante ficar esperando chegar ali uma pessoa para comprar seus produtos. Ele que viajava de cidade em cidade, eles faziam isso em grupo, por meio de caravanas, até para tentar evitar eles de serem assaltados, né, devido à violência daquela época. Bom, então naquela época existia um isolamento, né? As cidades, as vilas ficavam isoladas, mas elas tinham uma autossuficiência econômica, ou seja, dentro de uma cidade, dentro de uma vila, de um país, de um reino, eles procuravam produzir aquilo que era necessário para se sustentarem, né, para ser suficiente para eles. Então, por isso que a gente vê muita questão aí na Idade Média, uma cidade, um país, onde a gente tem ali uma vila, e ao redor dessa vila a gente vai ter áreas agricultáveis, e normalmente essas plantações era pro sustento daquela população. Normalmente vai ter um monarca, né, uma pessoa que vai reinar ali, que vai estar dentro de uma fortificação, e normalmente ele vai cobrar ali um imposto dessa população em troca de proteção, né, já que ele vai ter ali soldados e tudo mais. Normalmente esses camponeses vão tirar uma parte, né, do que eles consomem e dar ali para aquele monarca, para aquele sucerano. Então, normalmente, até o século XV era essa a maneira, né, o comércio, a maneira que era a economia, principalmente ali dentro da Europa. A gente tinha um isolamento e uma autossuficiência econômica, tá? Essa questão de isolamento, inclusive, era comum, né, dentro ali da maioria dos povos. As pessoas que nasciam, elas nasciam, elas viviam e elas morriam dentro de uma cidade, dentro de um país.
elas sem saber da existência de outros povos, sem conhecer outras culturas, né? O contato com culturas diferentes era muito raro. Então, era realmente ali um isolamento que poucas pessoas, aquelas que viajavam, conseguiam ter contato com outras culturas. Então, nesse contexto, a gente tem aí as economias mundo. O que são essas economias mundo? São regiões do planeta onde essas regiões eram capazes de garantir ali o abastecimento de suas próprias populações. Elas tinham o que a gente viu aqui no slide anterior, elas tinham uma autossuficiência econômica, elas conseguiam manter seu próprio sustento, independente de outros povos. Então, até o século XV, a Terra abrigava 5 economias mundo. Essas 5 grandes regiões do planeta economicamente autônomas, ou seja, elas não dependiam de outras regiões, elas eram autossuficientes. Essas 5 regiões eram a Europa, a China, né, aqui dentro da Ásia, e a Índia, a África Árabe, que está aqui no norte, e a América depois que ela foi colonizada. A América com civilizações ocupada por civilizações, aliás, né, falei depois, antes de ser ocupada pelos europeus. Ela é ocupada por civilizações pré-colombianas, ou seja, pelos indígenas, né, aquela população que já vivia na América antes mesmo da chegada de Colombo, tá? Então, a Europa, a China, a Índia, a África Árabe, que está ali no norte, a África que hoje nós conhecemos como a África ali do norte, né, que tem a maior parte da sua população islâmica, e a América antes de ser colonizada, a América pré-colombiana. E aí, depois do século XV, tivemos transformações das economias mundo em um sistema mundo. O que é um sistema? Sistema é quando as coisas se conectam, né? A gente, por exemplo, vai ter essas economias mundo se conectando. E aí a gente vai ter todo um sistema, que é um conjunto econômico. Então, a partir do momento, depois do século XV, que essas economias mundo passam a se transformar num sistema mundo, a gente vai ter início aí o processo de globalização. E aí essa globalização vai começar da sua primeira fase, passando pela segunda fase, terceira e até a quarta fase. É importante ressaltar aqui também que, na verdade, a globalização ela teve várias fases, tá? Mas a gente destaca essas 4 como as principais, onde ocorreram mudanças mais drásticas no mundo. Então, galera, vamos lá. Tentem sempre lembrar o principal motivo de cada uma das fases da globalização, que isso vai ser cobrado de vocês futuramente, beleza? Então, a primeira fase da globalização, ela começa a partir das grandes navegações marítimas. Eu cheguei até a falar aí na aula passada, no vídeo anterior, que a gente teve a introdução da globalização, que a partir das grandes navegações tem início, né, a globalização. Essa primeira fase, ela começa aí no século XV e vai até o século XVI. A gente vai ter aí uma expansão geográfica da economia mundo europeia. As grandes navegações, elas começaram a partir daquelas potências europeias evoluindo e melhorando suas técnicas de navegação, né, suas inovações de navegação. Principalmente a Espanha e Portugal, e também a Holanda, a Bélgica, a França, a Inglaterra, e esses países vão começar a expandir, né, a sua influência, indo para outras economias do mundo, que até então estavam isoladas. Elas vão para a África, dando a volta em todo o litoral africano, elas vão até a China e a Índia, que já eram acessadas por esses países europeus antes das grandes navegações, mas por meio de terra, né, por estradas, né. Agora vão conseguir, por meio das caravelas, chegar de certa forma, podendo aproveitar mais ali as especiarias que esses países ofereciam, né, porque poderiam estocar esses produtos em navios.
essas grandes navegações, eles vão ali em busca de metais preciosos, né, e de produtos exóticos, que são essas especiarias. Produtos esses que eles vão estar usando tanto para vender, né, no caso das especiarias, que tinham um valor alto, né, por não existirem na Europa, por serem exóticos, né, produtos exóticos são produtos diferentes, e como são produtos que existiam só lá na Ásia, eles trazendo para a Europa e vendendo, os comerciantes ganhavam bastante dinheiro, e esses metais preciosos muitas vezes usados para cobrir os gastos da monarquia europeia, né, que não eram pequenos. Então, tudo isso foi possível graças aos avanços na tecnologia da navegação, tanto na questão de melhorar os navios, né, permitir que esses navios fossem mais resistentes, fossem mais aptos a grandes deslocamentos, quanto também nas técnicas de navegação dos marinheiros, né, que conseguiram ali se orientar por meio das estrelas, de bússolas. Então tudo isso possibilitou as grandes navegações e permitiu que a economia mundo europeia se expandisse para outros continentes, como a Ásia, a África e a América. E a partir daí, então, as relações comerciais dos europeus com os outros continentes, que eram pequenas, né, tanto com a Índia, com a China e com a África, começaram a ficar mais intensas, e com a América, que era nula, né, porque o europeu não conhecia o continente americano, acabou descobrindo esse continente e começou ali a colonizá-lo. Então a primeira fase da globalização é as grandes navegações, aonde a economia mundo europeia foi se expandindo e alcançando e influenciando, levando a sua cultura e o seu poderio para as demais economias mundo. Principalmente as que a gente citou nos slides anterior, que é a China, a Índia, a África, a Árabe e a América. Bom, dentro dessa primeira fase, entre o século XV e meados do século XIX, então aqui essa globalização ela vai além do século XVI, a gente vai ter aí a expansão comercial, aonde vamos ter aqui ampliação, né? Ampliaram-se a migração de pessoas e a circulação de produtos. Então, depois que a América foi descoberta, que o europeu já exerceu o seu poder ali na África, né? Colocando os entrepostos comerciais, tanto ali na África, na costa africana, quanto lá na Índia, na Arábia, começou também a ter uma circulação maior de pessoas, uma migração, as pessoas mudando, como muitos europeus, principalmente portugueses, vieram para o Brasil, espanhóis, começaram a ocupar a América Espanhola, ingleses foram para os Estados Unidos, assim como franceses e ingleses foram também ocupar o que hoje é o Canadá. Então começou a ter essa circulação maior de pessoas, né? Então a gente percebe um avanço na tecnologia de transporte, né, no caso dos navios, permitindo tanto o deslocamento de mercadorias quanto o de pessoas. Isso também possibilitou o surgimento de novos mercados entre regiões que antes estavam isoladas, como o caso da América, que ofereceu ali mais minérios preciosos, como ouro e prata, uma maior quantidade de produtos como exóticos para os europeus, como por exemplo a madeira, o pau-brasil, a produção de produtos que até então os europeus tinham acesso, mas agora eles poderiam ter uma região com clima mais preparado para produzir esses produtos, como a cana-de-açúcar e o café. Então, além da descoberta de novas terras, a expansão da influência do europeu, a gente tem também aí um fluxo de pessoas agora, em escala mundial, e o surgimento de novos mercados, né, novos comércios, novos produtos. Então, é importante aqui, para a gente finalizar a primeira fase, destacar o seguinte, que essa primeira fase ela é composta de duas partes. Uma que vai do século XV ao século XVI, que é o início aí das grandes navegações, né, todo o início desse processo, e a intensificação dele, com já um fluxo de pessoas e de mercadorias até meados do século XIX. Como a tecnologia ainda era arcaica nessa época, dá para ver o quão lento foi essa primeira fase da globalização.
né? Ela foi século XV, XVI, XVII, XVIII e metade do XIX. Ou seja, né, praticamente 450 anos numa primeira fase de globalização. Porque naquela época o conhecimento ainda não era tão difundido, o conhecimento não passava tão rápido como hoje. Então o avanço tecnológico andava a passos mais lentos. É importante ressaltar isso também. Segunda fase da globalização começa ali a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, de 1850, né? A partir de 1850 até o fim da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer ali em meados do século XX, em 1945. Então essa segunda globalização ela tem a duração aí de um século, né, de 100 anos, enquanto que a segunda a gente viu ali que foi mais ou menos, a primeira foi mais ou menos 450 anos, a segunda já vai durar um século, 100 anos. E o principal motivo dessa segunda fase da globalização foi o surgimento dos impérios coloniais, né? A expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre a África e a Ásia. A gente vê uma coisa em comum com a primeira, que é sempre uma expansão da influência europeia, né? A primeira fase da globalização começa com as grandes navegações, possibilitando o europeu alcançar mais territórios mais distantes, e agora aqui eles vão impor a sua dominação política, econômica e militar sobre a África e sobre a Ásia, né? Eles vão dominar esses países africanos, vão explorar seus recursos econômicos, vão colocar ali os seus exércitos e colocar ali a ordem, né, dentro desses países e, de certa forma, vão impor sua cultura também e a sua política. Nessa segunda fase da globalização, a gente percebe inovações técnicas aplicadas à indústria, né? A gente vai ter a revolução industrial acontecendo. Vamos ter inovações técnicas na área dos transportes, né? Com o surgimento das máquinas a vapor, das locomotivas e também na área da comunicação a gente vai ter inovações técnicas e tecnológicas. Então a gente vai ter a expansão das ferrovias, tanto no continente africano, né, onde o europeu vai estar lá colonizando e vai construir ferrovias para facilitar a retirada de recursos da África, né, seja de minério, seja de recursos vegetais. Uso de automóveis, que vai surgir o automóvel, o avião, o telégrafo, o telefone e o rádio. Então a gente percebe uma evolução nos meios de transporte e nos meios de comunicação, já fazendo com que o fluxo de pessoa aumente ainda mais, né? Porque agora tem as locomotivas que vão facilitar o transporte a longa distância em terra, além dos navios, e vai surgir o navio a vapor, tornando as viagens mais rápidas e mais seguras pelos oceanos, e vamos ter aí o aumento na velocidade da informação, da comunicação por meio do telégrafo, do telefone e do rádio. Então, tudo isso vai intensificar, vai agilizar e vai ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas. Ou seja, tudo isso vai tornar mais rápido, mais intenso e mais amplo, né, alcançando mais áreas, as relações do comércio de capital. Conforme a tecnologia vai avançando, essas fases da globalização vão se tornando mais curtas e mais rápidas. Então, se durou 450 anos a primeira fase da globalização, a segunda durou 100 anos, a terceira vai durar menos ainda, né? A terceira fase da globalização acontece de 1945 a 1989. Vamos ter aqui menos da metade de um século, 44 anos, né, de duração aí da terceira fase da globalização. E o principal motivo dela acontecer foi a Guerra Fria, que foi um conflito ali caracterizado. Vocês vão estudar bastante Guerra Fria, principalmente no ensino médio, mas a gente vai falar aqui por alto, que é um conflito caracterizado pela presença de dois blocos de poder político e econômicos que eram rivais, né? Que é o capitalismo, que era liderado aqui pelos Estados Unidos,
e o socialismo, liderado pela União Soviética. Esses dois países, que surgiram vitoriosos ao fim da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a influenciar outros países para que eles adotassem seu sistema econômico. Estados Unidos influenciava os países a adotar o capitalismo e a União Soviética a adotar o socialismo, né? O chamado mundo bipolar, ou seja, a gente tinha o poder dividido por dois países, né? Estava ali polarizado por dois países. Estados Unidos e União Soviética disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Bom, isso foi chamado de Guerra Fria porque não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Eles disputavam, eles rivalizavam, muito principalmente na produção de tecnologia. Então, eles produziam armamentos como a bomba atômica, como a bomba de hidrogênio, para mostrar que um era mais poderoso que o outro, e produziam tecnologia em outras áreas. E essa produção de tecnologia, né, essa corrida armamentista, essa corrida por tecnologia, ambos disputaram ali também para ver quem foi o primeiro, disputaram ali uma corrida para ver quem ia ser o primeiro a explorar o espaço, né? E a União Soviética, no caso, foi a primeira a conseguir mandar um ser humano para fora da Terra e voltar vivo, né? Mas os Estados Unidos foi o primeiro a fazer o homem pisar na Lua. Então eles tinham essa disputa, eles tinham essa rivalidade. E essa disputa foi benéfica para o lado tecnológico, porque como um estava querendo rivalizar com o outro, surgiu aí a tecnologia. E dentre essa tecnologia criada, o principal avanço tecnológico veio na área da informática, na área das telecomunicações e do transporte. Então, um computador que foi muito usado durante a guerra, né, a internet, que foi usada inclusive na guerra do Vietnã, para que o centro de comando nos Estados Unidos conseguisse ali se comunicar em tempo real com os soldados que estavam ali no Vietnã. Essa tecnologia que antes estava ali dentro de computadores enormes, né, que foi usado primeiramente pelos militares e depois por empresas, com o passar do tempo ela foi colocada em computadores pessoais, né, o famoso PC. E aí isso começou a favorecer as telecomunicações, né, permitindo que pessoas pudessem se comunicar em tempo real a longa distância, além de também, né, ter favorecido e melhorado os meios de transporte pelas tecnologias vindas aí desse conflito da Guerra Fria. E por fim, a quarta fase da globalização, da qual nós estamos, né, na quarta fase da globalização, ela começou desde a última década do século XX, ou seja, nos anos 90, na década de 90, e está aí até hoje. Né? A gente pode dizer que ela começou a partir do fim da Guerra Fria, que foi quando a União Soviética foi derrotada, né? Deixou de existir. Hoje existe a Rússia. Na verdade, a União Soviética, quando ela deixou de existir, ela se fragmentou em 15 países diferentes, né? Entre eles a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, entre outros. E tivemos aí a vitória dos Estados Unidos, que fez com que avançasse o capitalismo, tá? E a partir daí a gente teve a revolução técnico-científica informacional, que é o avanço do conhecimento em diversas áreas, que a gente vai ver aqui no próximo slide. A gente teve, por exemplo, grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária, e isso a gente chegou a estudar, né, no terceiro bimestre, né, os tratores, a tecnologia avançada que a gente tem na agropecuária, na prestação de serviço, na geração de novos conhecimentos. Ou seja, como a informação se tornou mais rápida, né, praticamente em tempo real, a gente sabe o que acontece no mundo todo, a gente se comunica com pessoas de vários cantos do mundo, isso permitiu com que o conhecimento, já que a informação ela viaja tão rapidamente, ela permitiu que o conhecimento também, a geração de novos conhecimentos fosse mais rápida. Isso é algo que ficou mais evidente na quarta fase da globalização, mas que existe desde a primeira fase, né? Como eu falei para vocês, a primeira fase, que não tinha uma tecnologia, né,
era mais arcaica, ela durou 450 anos. Segunda fase, que a gente já tem uma evolução tecnológica, ela já dura um século. A terceira fase, essa evolução tecnológica continua, tornando a informação mais rápida. Ela dura 44 anos. E agora a gente está na quarta fase e a tendência é que as coisas mudem rápido, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, os videogames, né? Na minha época de criança, o videogame que era a principal tecnologia era o Atari. Era o Atari, mas a partir do momento que eu já estava ali na minha adolescência, veio o PlayStation e o Super Nintendo, né? Veio o Nintendo, PlayStation e Super Nintendo. E eles ficaram durante anos sendo principal tecnologia de jogos, né? E hoje, né, a partir do momento que surgiu o PlayStation 2, atrás dele já veio o 3, já veio o 4, hoje já estamos no 5. Surgiu o Xbox, aí veio o Xbox One, o Xbox novo que saiu, não estou lembrado o nome. Enfim, o que eu quero deixar evidente para vocês é que antes um tipo de produto ele tinha uma durabilidade maior. Hoje ele está sendo substituído muito rapidamente porque a tecnologia está avançando mais rápido. A gente vai ter também mudança na circulação de mercadorias, na circulação de transportes, né, de cargas e de passageiros. Hoje, as pessoas viajam a longas distâncias em tempos bem mais curtos. A gente compra produtos de diversas partes do mundo. A gente pode, do Brasil, comprar produtos da China, do Japão. A gente vai ter difusão de bens culturais e de artigos de consumo. O que isso quer dizer? A gente vai consumir culturas de outros países. Um exemplo para ficar mais fácil para vocês, eu dei um exemplo de videogames, acho que esse é um exemplo que se encaixa melhor para as meninas, né? Apesar que assim, né? Menina pode gostar de videogame, menino pode gostar de K-pop. K-pop é uma difusão de bens culturais. É uma cultura que veio lá da Coreia do Sul e que hoje é bastante consumida pelos jovens brasileiros, argentinos e até estadunidenses. Assim como o rock, que a gente consome dos Estados Unidos, a culinária italiana, a culinária francesa, os esportes de outros países, isso é uma difusão de bens culturais. A gente consumir cultura de países, de outros países e de países que estão até mais distantes do nosso, né? Como o Japão, quem gosta de anime, quem gosta de mangá, né? Consome essa cultura do Japão. Então, isso é por conta da quarta fase, é por conta da globalização, né? Que hoje está na sua quarta fase, porque a gente tem conhecimento de culturas antes isoladas, hoje a gente tem conhecimento de várias culturas por meio da internet, por meio da TV, por meio de aulas, né? A gente estudou, por exemplo, lá no segundo bimestre, a cultura Maori, lá da Nova Zelândia. Então, maior eficiência das telecomunicações, né? Hoje a gente pode, o que antes era em filmes de ficção científica, as pessoas botavam pessoas conversando umas com as outras usando a videochamada que a gente conhece hoje, e aquilo parecia coisa de outro mundo, né? Tipo, isso era uma visão futurista. E hoje é algo comum você conversar com pessoas por videochamada. A gente tem aula por videochamada, né, pelo Google Meet. Eu ainda não uso muito, mas, né, boa parte dos professores utilizam. O WhatsApp também, a gente pode fazer videochamada por meio deles. Então, isso mostra o avanço da tecnologia. Além da questão dos meios de transporte, como eu falei, né? Aviões, navios vão se tornando mais seguros e mais rápidos e eficientes. Então, galera, é isso. Espero que tenha... Eu tentei. É porque tinha muito conteúdo, gente. Então, eu acho que eu até falei um pouco rápido em algumas partes e até resumida para a aula não passar de 30 minutos. Bom, eu acho que meio que consegui, né? Tá quase dando 30 minutos. Então, vamos responder aí a atividade. Em qual fase da globalização surgiu a internet? Eu expliquei isso dentro dessa aula, né? Então, não tá fácil, não tá difícil, fácil tá, até demais.
Não tá difícil, é só você falar em qual fase da globalização surgiu a internet. Mais fácil que isso, gente, impossível, tá? Até porque você só tem 4 opções. Então é isso, bom estudos para todos e até a próxima.